Muito bem, pessoal. Vamos iniciar aí. Sejam bem-vindos ao início do segundo bimestre. E aí, estamos animados? Estão me ouvindo bem aí? Opa, boa noite. Ouvindo, professor. Beleza. Estamos animados, achando que era férias já. Animado achando que era férias, né? Tá chegando. Passa rápido, viu? Não, mas essa aula aqui era muito aguardada por mim, porque eu preciso tirar uma dúvida quando chegar lá na questão. Que eu até falei ontem com o professor de matemática, mas vai chegar o momento. Dúvida em relação ao que você fala? Não, é uma questão, eu sei que o senhor vai corrigir, aí sobre a questão... Da prova? É da prova, da questão da prova. Professor, no final do bimestre vai ter aqueles cursos de extensão, né? Ou se foi só no primeiro mesmo? Então, não sei se vai ter esse semestre, não. Não fui comunicado ainda, não. Bora lá. Qual é a questão que você está com dúvida, Patrícia? Fala aí. Então, a contabilidade não... Falhou a ligação. A contabilidade, ela não é uma ciência econômica, né? Exato. Aí eu tinha pesquisado e vi que era social, só que aí não tinha essa opção. Aí eu botei econômica, aí o senhor botou lá que estava errado. Aí eu fiquei na dúvida. Então, uma contabilidade, entendi. Uma ciência social, ela está abrangida pelas ciências humanas, porque a sociedade, ela faz parte do aspecto humano, tá? Então, assim, a contabilidade, além de ser uma ciência social, ela está abrangida pelo aspecto de ciência humana também. Então, óbvio que se você estiver pensando em marcar uma questão onde você tem a ideia de que a contabilidade é a ciência social, qual seria a questão que mais se aproximaria aí de uma questão de sociedade, né? Por quê? Porque o patrimônio, ele é modificado pela ação humana, por isso que é considerado uma ciência social, certo? A contabilidade é o estudo do patrimônio, das suas variações, certo? E o que provoca essas variações patrimoniais é a ação humana. Por isso que é considerado uma ciência social, é uma ciência humana. Então, social e humana são duas coisas que andam juntas, entendeu, Patrícia? Entendi, professor. Essa foi a única que você errou? Eu errei aquela outra lá do caixa e das mercadorias. Aí eu botei que caixa era crédito e mercadoria era débito. Entendi. Beleza, mas vamos lá. Vamos tocar aqui. Eu coloquei uma atividade para vocês no Moodle. Tá? Eu vou dar aqui continuidade aqui, falando de uma coisa que a gente já tinha falado anteriormente,
mas que é importante a gente relembrar, né, porque isso aqui é fundamental para a gente dar continuidade aí ao conteúdo do segundo bimestre. Então é o seguinte, nós sabemos, até o momento, que nós temos duas classes de contas. Contas patrimoniais e contas de resultados, tá? Então, o que são as contas patrimoniais? São as contas que estão abrangidas pelo balanço patrimonial. Nós já sabemos que o balanço patrimonial são bens, direitos e obrigações, né? Nós vimos isso aí exaustivamente, né? E as contas de resultados são contas que não estão necessariamente abrangidas por essas contas, mas que têm relação com as contas patrimoniais. Tá? Quando eu falo que tem relação, é porque é o seguinte, essas contas de resultados, elas terão impactos que irão alterar contas que fazem parte do balanço patrimonial. Então, de uma forma ou de outra, elas estão ligadas, né? Mas em um determinado momento, essas contas de resultados, elas não compõem esses saldos dentro do balanço patrimonial, elas passam a compor depois de um determinado período. Então, elas têm a sua apuração feita por fora, nos livros Diário e Razão, mas sem, porém, figurar ainda no balanço patrimonial. Só depois de um determinado período é que elas passam a ter um impacto, um reflexo nas contas do balanço patrimonial, mais propriamente falando, no patrimônio líquido, tá? Então, o que eu preciso hoje, né, de que vocês estejam antenados? É que nós temos duas classes de contas, nós temos que saber diferenciar quais são essas contas. Contas patrimoniais, nós já sabemos que são o quê? Bens, direitos e obrigações, certo? São as contas que fazem parte do nosso balanço patrimonial, ativo e passivo, que também é composto pelo patrimônio líquido aqui, né? Então, as contas que estão aqui dentro são chamadas contas patrimoniais, certo? Nós vamos estudar as contas de resultados, que são contas apuradas nos livros e que vão refletir posteriormente nesse patrimônio. Ok? Então, só revisando aqui, ó, esse conteúdo aqui foi da nossa aula 4. Eu tinha falado, estou fazendo uma revisãozinha aqui, né, para a gente fixar isso aqui ainda melhor. Ok? Então, contas de resultado, sua ocorrência registrada no livro Diário e Razão. As contas de resultados não fazem parte da estrutura do balanço patrimonial, porém, né? Então, aqui, ó, elas não fazem parte. Nós temos aqui, ó, receitas, despesas, né? As contas de resultados são contas que representam receitas ou que representam despesas, certo? Então, a gente nunca vai ver esse termo aí no balanço patrimonial, receita de vendas, receita na venda de imobilizado, receita financeiras, receita de juros. A gente não vai encontrar esse termo no balanço patrimonial. A gente só encontra esse termo no livro Diário e no livro Razão. Mesma coisa para as despesas, tá? Elas também não aparecem nesse balanço patrimonial. Então, a gente não vai encontrar no balanço patrimonial contas que representam despesas incorridas, despesas de salários, despesas com impostos, certo? Então, é importante deixar claro aqui nesse momento que as despesas, elas têm ligação com o balanço, mas não são as mesmas contas do balanço, tá? Então, por exemplo, se a gente tem lá salários a pagar no balanço patrimonial, por que a empresa tem salários a pagar? Porque ela teve despesa de salários contabilizada, certo? Então, a despesa, ela gera a obrigação,
ela gera obrigação. E essa obrigação deixa de existir no momento em que se faz o pagamento dessa obrigação, certo? Mas a despesa, ela não deixa de existir, ela fica registrada. Então, a contabilidade, ela trabalha com registro de períodos, certo? Então, se a gente pegar aí, por exemplo, o patrimônio, o estudo de um patrimônio de uma entidade qualquer, e verificar lá no mês de janeiro de 2020, qual o valor da despesa que ela teve com impostos. Isso vai estar registrado na contabilidade. Então, essa despesa, ela nunca deixa de existir em termos de registro, de controle, ela sempre vai estar lá. Né? Ela deixa, a obrigação dela deixa de existir, quando você faz o pagamento. Mas a despesa, ela não deixa de existir, ela existiu e ela fica lá registrada, representada naquele período em que ela incorreu, certo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala de passivo, de balanço patrimonial, a gente não está falando da despesa propriamente dita. A gente está falando das obrigações referentes a uma despesa que ainda não foram cumpridas, certo? E quando a gente fala da despesa, a gente está falando tanto dessas obrigações que não foram cumpridas, como também das obrigações que já foram cumpridas. Perfeito? Então, a despesa, ela não faz essa, quando a gente registra o valor da despesa, a gente não está preocupado se vai ter uma parcela ainda para pagar, ou se a empresa já pagou tudo. Não, a gente registra o valor da despesa. Como ela vai pagar é outra história. Aí é isso aí que reflete lá no nosso passivo, dentro do balanço patrimonial. Tá? Então, a gente vai ter que saber fazer essa diferenciação. Receitas e despesas, certo? São contas de resultados, perfeito? E ativos e passivos não é a mesma coisa que receitas e despesas. Beleza? Então, a gente precisa estar ligado nisso aqui. E vocês vão ver isso aqui com bastante clareza quando nós fizermos o exercício. O próximo exercício que a gente vai fazer, ele é um exercício já um pouco mais completo. Tá? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhando degrau por degrau. E a gente vai fechar um ciclo aí no final, onde você tem início, meio e fim. A gente está aprendendo aí espaçadamente as teorias, e a gente vai aplicando essa teoria de forma que você tenha a segurança para chegar ao final do processo contábil. Bem, então, se as contas de resultados são representadas pelas receitas e despesas, certo? Essas receitas e despesas, obviamente, é que originam lucros ou prejuízos. Quando é que a empresa apura um lucro? Quando ela obtém receita superior às despesas, certo? Quando que ela apura um prejuízo? Quando as despesas de um período forem inferiores às receitas que ela obteve, certo? Então, a gente tem um resultado aí, que pode ser um lucro ou prejuízo, que é dado pela diferença entre receitas, que foram oferidas em determinado período, diminuída das despesas que foram também contraídas pela empresa em um determinado período. Tá? É isso que nós chamamos de resultado. Por isso que elas são chamadas contas de resultados. Por quê? Porque ela gera resultado, ela gera um lucro ou gera um prejuízo. Assim, uma situação talvez um pouco mais incomum, ela pode até gerar um resultado nulo, né, que seria, não teria nem lucro nem prejuízo, certo? Também pode acontecer, nós vimos, isso aí tem a ver com aquelas 3 situações líquidas, né, existentes, a gente viu, uma situação positiva, uma situação negativa, uma situação nula, que é a mesma coisa. Então, o reflexo, digamos aqui com a empresa, uma determinada empresa, ela tenha auferido aí um determinado mês, vamos colocar aqui, tem sido em janeiro, né? Ou pode ser até no ano de 2013, ela tem oferido aqui uma receita de R$ 1.000, e a despesa que ela contraiu nesse período aqui foi de 300. Bom, se ela teve nesse mesmo período uma receita de 1.000 contra uma despesa de 300, o resultado dela foi 700 positivo, né? Ou seja, a gente pode afirmar aqui que essa entidade obteve um lucro de 700, uma receita de R$ 1.000 menos uma despesa de 300, certo? Esse resultado aqui que é apurado, a gente apura isso lá no livro diário, livro Razão, posteriormente a gente lança ele
em uma conta específica aqui do patrimônio líquido, nós chamamos aqui de resultado do exercício, ou de lucros acumulados, certo? Ou mesmo de reservas de lucros, vai depender da destinação desse resultado aqui. Quem é que define a destinação do resultado? São os próprios proprietários ou os acionistas da empresa que vão definir para onde esse resultado vai ser dirigido ou aplicado aqui dentro do balanço patrimonial. Tá? Então, basicamente falando, a partir de um determinado momento, determinada data, a empresa é obrigada a fazer essa apuração de resultado, até para fins de tributação, que ela venha a ser tributada pelo fisco. E aí, no momento que ela apura um resultado aqui positivo, lucro, ou negativo, prejuízo, ela lança esse resultado aqui no balanço patrimonial dela, no patrimônio líquido, certo? E aí, ela tem esse reflexo aqui dentro dessas contas. Então, conforme eu acabei de falar, as contas utilizadas na contabilidade para registrar as receitas e as despesas, com o objetivo de apurar o lucro e o prejuízo, são as contas de resultados. Né? Então, o objetivo é esse, apurar se teve lucro ou se teve prejuízo. Tá? Alguns exemplos aqui de contas de resultados: receita operacional de vendas, não operacional de vendas, receitas financeiras, de juros, receitas de aluguéis, certo? Ou seja, sempre que a empresa tem uma entrada de recursos que tem a capacidade de gerar o lucro, nós consideramos aqui como sendo uma receita. Em relação às despesas, nós temos aí despesas com salários, despesas com impostos, com juros, né? O próprio custo da mercadoria que a empresa vende, o custo dos produtos que são fabricados, né, os custos dos serviços que são prestados, tudo isso é considerado uma despesa. Beleza? E aí, nós temos que lembrar o seguinte: como ela é uma classe de contas que não é idêntica as contas patrimoniais, que é ativo e passivo, né, elas têm aí uma diferença em relação à forma de analisar a sua natureza. Nós já sabemos, por exemplo, que o ativo, que são os bens e direitos, certo? Eles têm natureza de conta devedora, saldo devedor, nós já vimos isso, certo? Nós já sabemos que as contas do passivo são saldos credores, por natureza. Eu já expliquei isso, né? O patrimônio líquido também é um saldo credor por natureza. O lado direito do balanço patrimonial são saldos credores, o lado ativo aqui, o lado esquerdo, são saldos devedores por natureza. Já para as contas de resultados, nós temos que lembrar o seguinte: como essas contas são apuradas por fora e elas têm reflexo aqui no balanço patrimonial, o que acontece? Nós sabemos que esse lado do balanço é o lado credor, certo? E indicar lado credor aqui significa indicar lado positivo para essas contas que estão aqui, que representam os credores, fornecedores, né, bancos, os próprios sócios são credores da empresa. E aí, todas as vezes que a gente tiver aqui um aumento dessas contas, a gente tem que creditar, nós vimos isso, né, que o crédito aumenta as contas credoras e o débito diminui as contas credoras, certo? Então, um lucro aqui, obviamente, ele vai aumentar o saldo do patrimônio líquido, da riqueza líquida, aumenta a riqueza líquida da empresa. E essa riqueza líquida é credora. Então, não existe outra possibilidade dessa receita não ser credora. Por quê? Porque ela aumenta o patrimônio líquido, que é credor, e nós sabemos que para aumentar um saldo credor, nós temos que fazer através de crédito. Então, essa receita aqui ela só pode ser credora. Né? Então, a natureza dela é credora. Não confundir com ativo, né, gente? Por exemplo, nós temos aqui dinheiro no caixa. Esse dinheiro no caixa não é considerado receita, tá?
O mesmo raciocínio a gente faz para as despesas aqui. Essas despesas, elas diminuem o resultado. Ou seja, são elas que têm a possibilidade de provocar, inclusive, prejuízo, certo? Então, despesa diminui lucro. Despesa diminui o valor da receita, né? Então, ela diminui o patrimônio líquido, ela diminui a riqueza líquida, certo? Como é que a gente diminui uma riqueza líquida que é credora? Porque a riqueza líquida nós sabemos que está aqui, ó, no patrimônio líquido. Se esse lado é credor, para diminuir, ela só pode ser devedora, porque os débitos diminuem os créditos, certo? Então, aqui, a natureza dessas duas contas tem a ver com esse raciocínio que eu expliquei para vocês. Porque elas refletem no patrimônio líquido, as receitas aumentando, o patrimônio líquido, que é credor, então ela também é credora, e as despesas diminuindo o patrimônio líquido, que é credor, então ela tem que ser devedora, certo? E aí, quando a gente falar de receita, a gente vai lembrar sempre que a natureza da receita é credora, por esse motivo que eu acabei de explicar. Receitas são credoras, lucros são credores, eles aumentam o patrimônio líquido do credor. E as despesas são devedoras, porque prejuízos são devedores e os saldos devedores diminuem o patrimônio líquido. Esse raciocínio que a gente vai fazer para receitas e despesas, certo? Não pode confundir despesa com passivo. Ainda que elas tenham ligação, não é a mesma coisa. Beleza? O passivo são as obrigações provenientes dessas despesas, que podem ou não existir. Ok? Mesma coisa, não confundir a receita com o dinheiro que está circulando dentro da empresa. O dinheiro que está circulando, tudo bem, ok, ele também vem das receitas, mas ele não é a receita propriamente dita. A receita é o momento em que a empresa consegue obter novas entradas de recursos dentro do seu patrimônio. Então, ela tem uma diferença aí, e isso precisa ser bem delimitado para que a gente consiga entender aqui agora o próximo passo, que é o exercício que a gente vai fazer. Tranquilo aí, gente, até esse momento? Tranquilo. Beleza. Então, vamos para o exercício, a atividade que eu coloquei, que é a primeira atividade que está lá no nosso módulo 2, que é o nosso segundo bimestre. Tá? E aí eu vou fazer aqui com vocês, esse primeiro exercício a gente vai fazer junto, e eu vou explicando, e vocês vão perguntando, caso vocês tenham dúvidas, né? Não deixe as dúvidas persistirem ou passarem batidas, tá bom? Então, o exercício é esse aqui, que eu coloquei lá para vocês, tá no Moodle. Então, nós temos uma empresa aqui, ó, a empresa Pilec, que comercializa produtos de informática. Em 30 de nove de 2005, apresentava os seguintes saldos em suas contas. Aí tem aqui, ó. No caixa tinha 32 mil, fornecedores, 40 mil, todas essas contas aqui já tinha saldo nessa data aqui, certo? Ou seja, essa empresa já estava operando, né? Ela já vinha operando. E aí, a partir de 1/10, a empresa apresentou as seguintes movimentações. Tá? Então, isso aqui ainda não foi contabilizado. A partir dessa data, ainda não teve contabilização. Para trás, aqui, já estava contabilizado. Os saldos já estavam nas contas. Então, entende-se o quê? Essa empresa ela vinha contabilizando, os saldos que estão nas contas aqui são provenientes de contabilizações anteriores. Tá? O que acontece aqui nesse momento? Vocês imaginem-se a empresa fazendo a contabilização da empresa, e muitas vezes, é muito comum, né, isso, um setor de contabilidade não é composto só de uma pessoa fazendo a contabilização, não é centralizado somente uma pessoa, muitas vezes são várias pessoas fazendo, certo? Ainda mais se for uma empresa grande, né? Então, são várias pessoas ali fazendo a contabilização dos atos e fatos ocorridos no dia a dia da empresa, e isso acontece, né, que uma dessas pessoas venha cometer um erro na contabilização. Se ela vier a cometer um erro na contabilização, o que seria um erro na contabilização? Seria desequilibrar o balanço patrimonial, fazer um lançamento a débito e a crédito, por exemplo, em valores diferentes, ou debitar e creditar com saldo invertido nas contas, enfim. Isso são erros, né, são chamados de inconformidades contábeis, que podem acontecer. Então, sempre que
a gente começa a fazer um trabalho de contabilização onde existem outras pessoas que atuaram nessa contabilização, é interessante a gente verificar, antes de nós iniciarmos nosso trabalho, se já existia um erro anterior. Certo? Então, seguinte, beleza, você está me passando o bastão aqui, você estava fazendo a contabilização, deixa eu ver se você não está me entregando isso certo. Por quê? Porque se eu perceber aqui que está tudo certo, eu começo a contabilizar, e lá na frente as coisas não fecham o ativo e o passivo, é porque eu sei que eu errei. Porque quando eu peguei, estava fechado, né? Os débitos e os créditos estavam em equilíbrio. Se eu contabilizei no final, tentei fechar e não está em equilíbrio, o erro foi meu, foi na minha contabilização, e aí eu sei aonde procurar. Agora, procurar no trabalho dos outros já fica mais complicado. Então, até por esse motivo, na questão de segurança, a primeira coisa que a gente faz quando pega uma situação dessa é o quê? Verificar se o ativo e o passivo, se os débitos e os créditos estão em equilíbrio, não necessariamente só ativo e passivo, né? Os débitos e os créditos que incluem ativo e passivo e também as receitas e as despesas. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Nós chamamos de balancete de verificação. Nós vamos verificar se essas contas estão em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, nós já sabemos que sempre os valores devedores estarão, né, no seu somatório idênticos aos valores credores no seu somatório. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é pegar esses saldos que nós temos aqui, que já estão nas contas, e fazer a verificação se débitos estão idênticos aos créditos. Tá certo? Aí eu vou fazer aqui, numa planilhazinha de Excel, para facilitar a nossa soma. Professor? Pois não? Esse exercício é do livro? Não, está no Moodle. Tá ok. Postei lá. Na verdade, ele já estava postado, né, foi o último exercício que eu postei no bimestre anterior, e eu puxei ele de novo para esse segundo bimestre, que a gente não tinha ainda trabalhado com ele. É porque eu tô lembrando que eu vi e tô querendo saber onde é que tá aqui. Tá aqui, ó. Se vocês entrarem no... Eu só tava na dúvida se eu imprimi ele ou se ele tá aí no meu livro, mas então eu vou pegar os impressos aqui. Obrigada. Ah, tá. Ok. Então, galerinha, a gente vai fazer aqui juntos, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar esses saldos existentes aqui nas contas, e a gente vai pegar e jogar ele no chamado balancete de verificação. O que é o balancete de verificação? Mandei para vocês também, esse aqui. Certo? Nós vamos colocar todas as contas que nós temos lá, os saldos abertos, aqui desse lado aqui, e colocar se essa conta é uma conta devedora ou uma conta credora. Por isso que a gente tem que saber a natureza das contas, né? Tem que saber que o ativo é devedor, que o passivo é credor, que a receita é credora e que a despesa é devedora. Poder a gente jogar aqui, débito e crédito, débito e crédito. E no final a gente vai somar. Esse somatório aqui vai ter que ser idêntico em débito e crédito. Se não der a mesma somatória, é porque tem algum erro aqui de contabilização. Ok? Então vamos fazer isso aqui. Eu botei aqui no Excel, tá? E aí vocês vão me ajudando aí. A primeira conta que nós temos aqui é a conta caixa. Correto? Nós temos aqui, 82 mil no caixa, né? Esse saldo já veio lá no exercício. Aí o que a gente vai fazer? Vai jogar esse 82 mil aqui. Beleza, eu pergunto para vocês, conta caixa é uma conta que tem natureza devedora ou credora? Credora? Devedora. Devedora. É a conta do ativo. Ah, sim, certo? sim. Isso aí que a gente vai fazer aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. Isso aqui. Baixar isso aqui. Aí é o seguinte, pessoal, nessa altura do campeonato, vocês não podem mais se dar o luxo de não saber a natureza das contas, tá? Saber. Bem, então, caixa é uma conta de natureza devedora, uma conta do ativo. O valor que nós temos aí no exercício é 82 mil.
saldo inicial, correto, gente? Todo mundo está conseguindo enxergar aí, com clareza aqui? Sim. Sim. Beleza. Aí eu vou perguntar para vocês, qual o saldo que a gente tem aí de fornecedores? Fala aí. O exercício aqui. Fornecedores, 40 mil. Certo? Então, a gente vai jogar aqui, ó. 40 mil. Esses 40 mil, nós vamos jogar como saldo devedor ou como saldo credor? Devedor. Credor. Credor. 40 mil credor. Por quê? Porque aqui é passivo. Passivo. Certo? Fornecedores, a mesma coisa que duplicatas a pagar. Lembrados? Duplicatas a pagar. Quando a empresa compra a prazo, ela fica devendo ao fornecedor. Esse fornecedor é um credor da empresa. Então, a conta é credora. Ok? Depois, ó, despesa com aluguel. Gente, aqui é uma conta de resultado. É aquilo que eu expliquei para vocês, tá? A despesa de aluguel não é a mesma coisa que o aluguel a pagar. Tá? O aluguel a pagar é um passivo, é uma obrigação, e a despesa com aluguel é tudo que a empresa pagou, já deveu, ele teve como débito de aluguel até o momento. Então, assim, todas as despesas que ela teve com aluguel, num determinado período, fica registrada aqui nessa conta, despesas com aluguel. Então, ela teve uma despesa total até o momento de 28 mil. Isso significa que ela deve 28 mil? Falar que ela teve uma despesa? Não. Entendeu? Ela pode ter, inclusive, já pago isso aqui. Então, a parte que ela ficou devendo, que ela ainda não pagou desses 28 mil, é que vai lá para o balanço patrimonial para o passivo, tá? Então, é um registro que é feito à parte, tá? Tem a ver com isso aqui, óbvio, porque se tem aluguel a pagar é porque teve uma despesa com aluguel, mas não é a mesma coisa, eles têm aí uma ligação, mas são registrados separadamente, tá? Então, essa conta aqui, eu vou até botar ela de outra cor aqui, ó, só para indicar para vocês, que é uma conta de resultado, tá? Nesse caso aqui, vou botar de vermelho, porque ela diminui o resultado da empresa, né? As receitas são diminuídas pelas despesas. Como ela é uma conta de resultado, ela tem uma característica diferente, né? A gente vai classificar isso aqui como uma conta de natureza o quê? E... Deve ser credora, então. Não, professor, é que é receita e qual o outro nome? Tem receita e o outro nome. Receita e despesa. Ah, sim, de despesa. Então, devedora. Devedora, beleza. Devedora. Olha, É devedora. Acabei de explicar lá no slide para vocês. Quem estava aí desde o início da aula viu, né? acertei? Isso, é conta devedora. Professor, Todas as despesas são contas devedoras, sempre, tá? Despesa. Despesa. Não confundir despesa com a obrigação da despesa que está pendente. São duas coisas diferentes. Pode falar. então, se fosse o caso da gente, eu não sei se vai ter aí, contabilizar, como é que fala? Aluguel a pagar já ficaria do outro lado. Aluguel a pagar já ficaria do outro lado. Tá. O aluguel a pagar é a parte da despesa que você não pagou. Então, você imagina o seguinte... Mas toda vez que vier descrito mais ou menos assim, despesa com aluguel, vai ser nesse sentido? Sempre. Sempre que você tiver escrito despesa, você sabe que é o quê? É uma conta de resultados. E significa o somatório de tudo que já pagou. O somatório de tudo que já pagou e que não pagou também. Tudo que você teve de despesa. A despesa, ela não é só o que você pagou. Ela, inclusive, que você não pagou. A partir do momento que você assume um contrato, que você assina, você já tem uma despesa ali, mesmo que você tenha que pagar ele no futuro. E mesmo assim, fica tudo do lado aí da devedora? Fica do lado do devedor aqui. Tá? Porque essa conta aqui, ó, ela é uma conta que tem reflexo lá no balanço patrimonial. Acabei de explicar lá. Tá? Patrimônio líquido.
ela diminui o patrimônio líquido. Gente, o que diminui o patrimônio líquido? Se o patrimônio líquido, a despesa não diminui a riqueza da empresa? Sim ou não? Quer dizer, a riqueza, ela não é credora? A gente já viu isso, que a riqueza está no patrimônio líquido credora. Como é que diminui uma riqueza líquida que é credora? Um débito. Então, só pode ser devedora. Entendeu? Entendi, mas daqui a pouco bagunça de novo. Mas tá de boa. Não vai, o ideal é que a gente consiga superar essas. Isso é normal, tá? Tem que estudar também, tem que memorizar, né? Tem que dar uma estudada em casa também depois para ter segurança nisso aqui. Vamos aqui para o próximo lançamento. Ó. Já jogamos aqui 28 mil. Depois nós temos aqui mercadorias, estoque, né? 80 mil. Então, beleza, gente. Estoque de mercadorias, é ativo, passivo ou é conta de resultado? Ativo. É ativo. Nós sabemos que o ativo, por natureza, é o quê? Devedor ou credor? Devedora. Devedora. Então, a gente vai jogar lá, ó. 80 mil. Credor. Beleza. Depois nós temos aqui, ó, máquinas e equipamentos, né? Vamos lá. R$100. Isso aqui é o quê? Ativo ou passivo? Ou conta de resultado? Ativo. Ativo. E ativo nós sabemos que é devedor também. O ativo, ele é devedor. O ativo, ele é devedor. Vou jogar aqui lá, devedor. 100 mil. Bem, depois nós vamos lá, ó. Qual a próxima conta que nós temos aqui? Despesa com telefone. É conta de ativo, passivo ou resultado? Resultado. Resultado. Então, apareceu despesa com imposto, despesa com telefone, despesa com aluguel. É resultado, tá? E sendo resultado, nós sabemos que ela tem reflexo no patrimônio líquido. Como a despesa diminui o patrimônio líquido, ela é devedora por natureza. Vamos jogar lá, ó. 10 mil. Devedor. Beleza. Capital social, ó, 396. É uma conta do ativo, do passivo ou conta de resultado, a conta capital? Passivo. Do passivo, lá do patrimônio líquido, né? Muito bem. Então, é a conta o quê? Credora. Então, deixa eu jogar lá, ó. 396 mil. Conta credora aqui, ó. 396 mil. Beleza. Ó, despesa de manutenção de veículos. Conta de resultado. Resultado, como é despesa, é devedora. Certo? Devedora. 12 mil. Deixa eu jogar lá. 12 mil. Bem, próximo aqui. Despesa com energia. É o quê? Resultado. Resultado. Beleza. Conta de resultado. Natureza Então, devedora. vamos jogar lá. 10 mil. Despesa com energia. 10 mil devedor aqui. 10 mil. Empréstimos obtidos. É o chamado empréstimo a pagar, né, gente? A empresa obteve empréstimo, é a mesma coisa que a pagar, tá? Essa palavra para a gente, né? Empréstimo obtido, empréstimos ou empréstimo a pagar, é uma conta o quê? De ativo, passivo ou de resultado? Passivo. É do passivo, né? Nós vimos que tudo que a empresa tem a pagar é passivo. Se ela tivesse aparecido despesa com empréstimos, despesa com juros de empréstimo, seria o quê?
Ativo. Aquela outra conta Isso lá. seria resultado. Resultado, não é ativo, hein? É resultado. Isso é despesa com empréstimo. O empréstimo a pagar é passivo, ok? Então, para jogar lá o valor do empréstimo a pagar, empréstimo obtido, 75 mil. Ok, vou jogar aqui no lado credor, 75 passivo. Duplicatas a receber. Ativo, passivo? Ativo. Direito, não é isso? Então, vamos lá. Qual o valor do duplicatas a receber? 40 mil. Vou jogar aqui, ó. 40 mil. Devedor. Ativo. Impostos a pagar. Olha aí, ó. Impostos a pagar. Ativo, Passivo. 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 Credor passivo, né? Tudo que nós temos a pagar são contas do passivo. Vamos jogar aqui, ó. 10 mil. 10 mil. Continuando ainda. Só aqui. Despesa com impostos, 10 mil. E aí? Conta de resultado. Despesa com impostos, conta de resultado. Então, olha só. Nós temos impostos a pagar, tá vendo aqui, 10 mil? E despesa com imposto, 10 mil. Significa o quê? Que do total de despesa ainda não pagou nada. Está devendo, ó. Todos os impostos a pagar aqui, somatório é idêntico às das despesas. Ou seja, essa empresa ainda não pagou as despesas com impostos, certo? Ela tem uma despesa de 10 mil e não pagou ainda essa despesa. Então, o imposto a pagar é a parte relacionada justamente ao pagamento ou não da despesa. Então, sempre quando for conta de resultado, vai ser o valor total, né? Tipo, o que tem para pagar ainda, o que já foi pago. É, sempre o valor total. Tá? O valor total que eu somatório, tudo que tem a pagar e o que já foi pago. Isso aí. Imóveis. Ativo, passivo ou conta de resultado? Ativo. Ativo, né? Então, 150 mil aqui, conta do ativo, então é uma conta de natureza devedora, né? Vou colocar aqui, ó, 150 mil. Reserva de lucros. Gente, reserva de lucros. Conta de Professor, com reserva. licença. Senhor Gilson, desliga seu microfone, por favor. Contas de reserva são sempre contas do patrimônio líquido, tá? Sempre contas do passivo, patrimônio líquido. Por isso que eu botei aqui, PL, patrimônio líquido, patrimônio líquido. Então, apareceu reserva, é conta do patrimônio líquido, é conta patrimonial. Então, é conta credora. Reservas são contas credoras, são contas da riqueza líquida da empresa, por isso que são chamadas reservas, tá? E aí nós temos duas aqui, ó, temos reserva de lucros e temos reservas para contingências. Acho que eu pulei foi banco aqui, né? Eu pulei o banco aqui. Vamos botar já essas reservas aqui, a gente já coloca esse banco aqui. Vamos botar aqui amarelinho, 100 mil de reserva de lucros, 60 mil de reserva de contingência. Vamos botar o banco aqui. 100 mil, credor, reserva de lucros, patrimônio líquido, 60 mil, credor, reserva de contingência. Nós temos aqui o banco conta movimento de 150 mil, que é o saldo bancário na empresa. Ativo, passivo ou conta de resultado? Passivo. Banco, conta movimento, saldo da empresa no banco é passivo? Não, ativo, professor. Ativo. Dinheiro à disposição, né? Ativo. Beleza. Vamos lá. Está faltando aqui só
Receita de vendas e veículos. Receita de venda. Gente, receita. O que receita é para gente? Conta de resultado. Conta de resultado. Vou botar de azul aqui, ó. Azulzinho mais aqui. Azulzinho aqui, ó. 36 mil, porque é uma receita, tá? Para diferenciar das contas patrimoniais que estão amarelo e para diferenciar das contas de resultado de despesa. Como é uma receita, eu vou botar azul. 36 mil. Então, apareceu a palavra receita. Receita de vendas é conta de resultado. Receita de aluguel, conta de resultado. Receita de juros, conta de resultado. Apareceu a palavra receita, conta de resultado. Apareceu a palavra despesa, conta de resultado, certo? A receita é credora e as despesas são devedoras. Beleza? Aqui, ó, 36 mil aqui, credor. Por quê? Porque essa receita aumenta o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é credor. Então, podemos aumentar um saldo credor através de outro saldo credor. E por último aqui, conta veículos. Ativo, passivo ou conta de resultado? Ativo. 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 Conta devedora, 45 mil. Certo? 45 mil. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos somar aqui todos os valores aqui do lado do devedor. Deu 717 mil aqui. Vamos somar aqui todos os valores do saldo credor aqui. Deu quanto? 717 e 700, né? Desculpa. É 717 mil. Tá faltando um pontinho aqui. Então, gente, o que significa isso? Que nós estamos com equilíbrio patrimonial, sim ou não? Sim. 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 Certo? Se tivesse dado diferente, ou se fosse diferente aqui, ou nós teríamos errado aqui, né, na hora de jogar a natureza da conta, ou se nós não tivéssemos errado aqui, já vinha com saldo errado, ou seja, já tinha contabilização anterior que estava incorreta, certo? Aí caberia olhar os saldos anteriores a todas as contabilizações para encontrar o que foi que aconteceu para estar com saldo em desequilíbrio. Não estando em desequilíbrio, vai estar sempre igual saldo devedor com saldo credor, ok? Então, olha só, mais uma vez para reforçar para vocês, caixa, conta de resultado, vou botar em amarelo, fornecedores, conta de resultado também, passivo, né? Beleza. Despesa com aluguel, conta de... Desculpa, eu falei resultado aqui, não. Conta patrimonial, caixa, fornecedores, patrimonial. Despesa com aluguel, conta de resultado, vou botar vermelho aqui, ó. Mercadorias, conta patrimonial, amarelo. Máquinas e equipamentos, conta patrimonial ativo. Despesa com telefone, conta de resultado, vermelhinho, né? Diminui o resultado, diminui o lucro. Capital, conta patrimonial, patrimônio líquido. Despesa com manutenção de veículo, conta de resultado, vermelha. Despesa com energia, conta de resultado. Empréstimos obtidos, conta patrimonial, obrigação, passivo. Duplicados a receber, conta patrimonial, direito, ativo. Impostos a pagar, conta patrimonial, passivo, obrigação. Despesa com imposto, opa, conta de resultado, vermelho. Imóveis, conta patrimonial, ativo. Banco conta movimento, conta patrimonial, ativo. Reserva de lucros, conta patrimonial, patrimônio líquido, ok. Reserva de contingência, conta patrimonial, patrimônio líquido. Receita de vendas, conta de resultado, certo? Azulzinha para ela. E veículos, conta patrimonial, ativo. Beleza? Para diferenciar aqui, ó. A gente não esquecer que as contas de receita são contas de resultado. Essas contas têm saldos credores de receitas, né? Despesas, saldos devedores. Não são contas que aparecem no nosso balanço patrimonial, por isso que elas não estão no amarelo aqui, ó. Ou seja, não é ativo e nem é passivo. São contas que depois são apuradas. A diferença entre as receitas e as despesas
gera um resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, e esse lucro ou prejuízo, posteriormente, vai lá para o patrimônio líquido. Ok? Até o momento aí, tranquilo, balancete de verificação. Professor, Diga. essa conta impostos a pagar e despesas com impostos, Certo. como o senhor explicou ela, e essas outras que tem só despesa e não tem descrito mais nada embaixo, significa o quê? Que ela já foi quitada ou que nem entrou no mérito ainda? Peraí. Qual conta que tem só despesa que não tem escrito mais nada embaixo? Qual que você está falando? Por exemplo, despesa com manutenção de veículos, tem alguma coisa referente a ela depois? Depois você fala pendente no passivo, é isso que você está querendo falar? Por exemplo, impostos a pagar 10 mil, despesa com impostos também ficou 10 mil. E as Não, já outras também entendi. nenhum Eu já compensa entendi o que outra? você quer. Ok. Então, olha só, é isso que eu estou explicando para você. Despesa com telefone, apareceu aqui, 10 mil. Em algum momento aqui apareceu o telefone a pagar? Não. Se não apareceu o telefone a pagar, significa o seguinte, que esses 10 mil aqui já foram pagos. Falhou bem Entendeu? na hora, já foram pagos? Se apareceu despesa com telefone no valor de 10 mil e não tem imposto, telefone a pagar em qualquer valor, é porque esse 10 mil já foi pago. Beleza. Ok? Só vai aparecer, assim igual apareceu aqui, ó, despesa com impostos e impostos a pagar, que está aqui, esses dois aqui, né, que você falou, quando tiver a despesa e essa despesa ainda não tiver sido paga. Aqui, no caso, não foi pago nenhum valor. Aqui poderia aparecer somente os 5 mil, por exemplo. Se aparecer 5 mil aqui, significa o quê? No total de 10 mil, falta pagar 5, já pagou 5. Pagou metade, né? Uhum. Mas não foi isso que aconteceu. Apareceu 10 mil porque é o seguinte, não foi pago nada ainda, tá? Tá certo, entendi. Nem sempre vai aparecer algo a pagar, só se tiver pendências. Não necessariamente vai ter sempre, tá bom? Certo. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Tá claro isso aqui, o balanceio? Ó, isso aqui é o balanceio de verificação, tá? A gente acabou de fazer. Então, a gente vai começar a trabalhar com exercício onde já tem saldos em contas, né? Ou seja, a empresa já vinha movimentando, e aí, de um determinado momento para frente, a gente vai fazer a movimentação. Então, sempre a gente vai iniciar fazendo o quê? O balanceio de verificação, para ver se não tinha erro na contabilização. Para ver se não tem erro aqui, ó, nesses dois saldos. Tem que estar sempre igual. Se não tiver igual, tinha erro, e com erro a gente nem continua. A gente procura o erro primeiro para depois continuar. Pode falar. Professor, e por que que numa questão ficou ficou 20 negativo e não deu, um lado ficou 15 e outro lado ficou 35 mil? Peraí, calma aí. Numa questão de onde, quando, precisa saber. Professor, é porque o senhor não corrigiu a prova com a gente, e eu tava pensando nessa questão. Certo. Quem é que está falando é? Patrícia. Patrícia. Tá. Isso que eu perguntei se tinha mais dúvida em relação a outras questões, você não falou nada, mas enfim. Qual questão que é aqui? Vamos lá. É essa aqui? É, essa mesmo. Por que que Qual é ficou a sua... Por que ficou o quê? Porque ficaram diferentes os saldos. Uma ficou 35, a outra ficou 15. Aí ficou 20 negativo. O ativo ficou 15, o ativo ficou 35, o passivo ficou 15, aí ficou 20 negativo. Peraí, calma aí. Muita hora nessa calma. Isso aqui, essa questão aqui é uma questão de equação patrimonial. Ativo menos passivo com terceiros é igual patrimônio líquido. Situação líquida patrimonial. É para calcular a situação líquida. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Simplesmente pegar tudo que é ativo, tudo que é passivo e calcular a situação líquida. Vou fazer esse cálculo aqui, então, para você tirar a sua dúvida aí. Tá? A sua dúvida em relação à resposta aqui, é isso? Hein, Patrícia? Professor? Tô ouvindo, pode falar. A sua dúvida em relação a essa resposta, é isso? Não tô ouvindo, tá cortando. A sua dúvida em relação à resposta?
Eu não estou compreendendo o que está cortando. A sua dúvida é em relação à resposta aqui? Não, a minha resposta estava certa, 20 positivo. A Não, questão é que sempre tem que dar o mesmo valor. Tipo, agora aí, deu não, 700 não sei quanto aí. O dos não, dourados, você peraí, falou que... calma aí, você está misturando as coisas, eu entendi que você está falando. É porque você está misturando aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó, tá? São duas coisas diferentes. O que a gente fez aqui agora, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é um balanço patrimonial, tá? Nós temos o ativo inteiro, nós temos o passivo inteiro, que inclui o quê? O patrimônio líquido. Aquele somatório ali é ativo em relação ao passivo todo, que inclui o patrimônio líquido. Na questão que nós temos ali, é ativo menos o passivo com terceiros, que é só esses dois de cima aqui, ó. Tá? Para achar esse resultado que está aqui. Então, são duas coisas diferentes. Perfeito? Então, se você pegar tudo e somar o ativo e o passivo, que inclui o patrimônio líquido, vai dar sempre igual o valor. Tanto é verdade que, se você pegar a questão aqui, ó, voltar para a questão aqui, o ativo deu quanto que você somou aí? o ativo 35. é 35, O passivo deu quanto? 15, 15. 15. Esse passivo é só o passivo com terceiros. Se você pegar esses 15 e somar com 20, vai dar os 35. Certo? Então, se você pegar o passivo próprio, que é o passivo com sócios, mais o passivo com terceiros, a soma dos dois é igual ao ativo. Verdade ou mentira? Verdade. Então, o que você não pode confundir aqui, ó, Patrícia? Tem que tomar cuidado com isso. Tá? O que acontece aqui? Você não pode confundir essa questão de passivo. Tá? Por quê? Porque o passivo ele tem dois lados. Ele tem o passivo terceiros, nós temos o passivo sócios. E é o passivo total. A soma dos dois, se você pegar os dois e somar aqui, é o que nós temos no passivo total. Tá? É igual ao passivo total. O passivo com terceiro mais passivo com sócios é igual ao passivo total. O passivo total é que é igual ao ativo. Tá? Esse passivo com terceiros aqui não é igual ao ativo. Tá? Assim como esse passivo com sócio sozinho também não é igual ao ativo. Perfeito? Então, quando você pega lá o seu ativo, digamos lá, né, o que aconteceu nessa questão aí foi isso. Aqui, valor de 35 mil. O passivo com terceiros, 15. Certo? O passivo com sócios, a diferença entre os dois, o positivo. Isso aqui é a mesma coisa que situação líquida. Patrimonial. Essa situação líquida patrimonial faz parte do passivo. Entendeu? Ah, sim, eu entendi. Agora que eu Tá? entendi. Eu É, acertei, mas agora que eu entendi. Então, o sócio é a situação ali. isso. Aí, se você pegar os 15 mil mais os 20, dá os 35. Então, o ativo, 35, e o passivo total, que é o passivo com sócios, e o passivo com terceiros, também é 35. Está em equilíbrio. Beleza? É isso aí que tem Ah, que tomar tá. cuidado. Não confundir o passivo com terceiros com o passivo total, que são duas coisas diferentes, tá bom? Muito bem, pessoal. Valeu. Voltando aqui à questão, né, nós fizemos o balanceio de verificação, tá? Aprendemos a fazer aqui. Vamos agora, a partir desse momento aqui, ó, fazer as contabilizações. A partir do dia 1º de 10 de 2005, a empresa apresentou as seguintes movimentações. Aí
teve aqui, dia 3/10, ela vendeu mercadorias, no dia 5 pagou imposto, no dia 10 comprou mercadorias, no dia 22 recebeu dinheiro por mercadorias que foram vendidas. Então, a gente vai fazer a contabilização desses fatos aqui. E essa contabilização, ela vai ter aquele reflexo que a gente já conhece, diário, razão e balanço. Diário, razão e balanço, que a gente já vinha fazendo, né? Então, pode-se dizer que vocês estavam trabalhando, né, no trimestre anterior, a partir desse ponto, né? Passava os fatos para vocês e vocês faziam a contabilização, diário, razão, balanço, diário, razão, balanço. Beleza? A diferença aqui agora é que a gente já começou com contas que tinham saldos, né, e anteriormente a gente não estava fazendo isso, fez um balancete aqui no meio, né, entre os lançamentos, a gente faz um balancete para ver se está tudo ok, checar, balancete de verificação, e agora a gente vai passar a fazer os lançamentos. Beleza? E aí eu mandei também uma ficha para vocês, também no Moodle, né, com os razonetezinhos aqui, ó, e livro diário também, para fazer o balanço patrimonial. A gente vai utilizar isso aqui para fazer esse lançamento. Vou aumentar aqui um pouquinho. Isso aqui a gente já fez. Vamos aqui agora fazer os lançamentos. Então, vamos para o primeiro tópico que nós temos aqui, ó, no dia 3/10. Venda de mercadorias no valor de 12 mil, sendo 30% de entrada em dinheiro e o restante em duplicatas. O custo das mercadorias estava contabilizado por 5.300. Então, olha só, gente. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia começar a trabalhar com mercadorias, venda de mercadorias com lucro na venda? Porque a empresa ela não compra mercadoria para vender pelo mesmo preço, né? Às vezes até acontece por questões esporádicas ali, né, liquidações, às vezes até vende por valor até menor do que ela pagou para se livrar da mercadoria. Mas geralmente ela vende com lucro. Então essa é a ideia que nós temos aqui mais frequente dentro das entidades. Tá? Então, o primeiro lançamento vai ser esse. Nesse caso aqui, a gente vai ter um lucro. E aí eu mostrei para vocês como é que a gente faz esse lançamento aqui com lucro. Mas a gente vai trabalhar isso agora mais especificamente, né, com mais firmeza, para que vocês aprendam também a fazer esse lançamento. Ok? Então, vou fazer aqui com vocês, né, esse lançamento. E aí, depois, com o tempo, vocês vão começar a fazer sozinhos também. Bom? Então, vou abrir aqui vamos lá, vamos pegar aqui o lançamento, né? Então, olha só, venda de mercadorias no valor de 12 mil, sendo 30% de entrada em dinheiro e o restante com duplicado. Então, isso aqui é a empresa vendendo. A primeira coisa é isso. Certo? Então, quando a empresa vende mercadorias, aqui, ó, gente, vendeu mercadorias, a primeira coisa que a gente lembra é o seguinte, ó, ela recebeu uma receita. Tá? A venda é a receita da empresa. Né? Justamente o objetivo da empresa é vender. Certo? Isso gera receita para ela. Ok? Então, sempre que aparecer venda de alguma coisa, venda de serviço, venda de mercadoria, venda de produto, receita. Já sabe que a gente vai ter que movimentar uma conta de resultado aqui. Certo? A receita que ela teve nessa venda foi no valor de 12 mil. Ó. 12 mil. Essa foi a receita que ela teve aqui. Ok? E ela recebeu essa receita da seguinte forma: 30% em dinheiro. Bom, se ela recebeu em dinheiro, vai movimentar qual conta? Fala aí. Caixa. Caixa. O restante em duplicata. Vai movimentar qual conta? Passivo? A conta duplicada. A receber ou a pagar? A receber. A receber. Ela está vendendo, né? A direito. Ok? O cliente está pagando para a empresa, né? A empresa não vai pagar pela mercadoria que ela vende, ela vai receber. Então, ela recebe o dinheiro no caixa e tem um direito a receber em duplicata. Duplicata a receber. Então, nós já sabemos que nós temos essas contas que serão movimentadas. Tá? Conta de receita, a conta caixa e a conta
de duplicata. Esse é o primeiro lançamento aqui, ainda falta fazer mais um, porque aqui no caso, venda com lucro, são sempre 2 lançamentos, tá? Então, o primeiro lançamento aqui é esse, ó. Vai ser assim. Nós vimos que, quando entra dinheiro no caixa, nós debitamos ou debitamos ou creditamos o caixa, não entra dinheiro. Debitamos no caixa. Crédito. Debita o caixa, porque o caixa é ativo, é conta devedora. Se está recebendo dinheiro, está aumentando esse saldo, né, do caixa. Vai entrar dinheiro no caixa, aumenta o caixa. Para aumentar um caixa que é devedor, nós temos que debitar, certo? Então, 30% de 12 mil, quanto é que vai dar isso aí? Espera aí. Vou fazer aqui, ó. 12 mil vezes 30%. 3.600. 3.600. Ok? Um debito caixa, 3.600. Duplicar para receber. Debitamos ou creditamos? Debitando. Debitamos. Aumentando o direito, então, aumentou o ativo. Aumenta ativo, é débito. Duplicar para receber é a diferença, né? De 12 mil para 3.600. Menos 12 mil. 8.400 foi o que o cliente ficou devendo. Vamos lá, 8.400. Ok? Então, tivemos 2 débitos aí. Aumentou o caixa, aumentou o ativo, 3.600. Aumentou o direito a receber do cliente, 8.400. Alguma dúvida nesses 2 débitos? Não. Não. E a outra conta que nós vimos é o quê? Receita de venda. Ó. Receita de venda. Gente, nós vimos que a receita de venda, por natureza, ela é o quê? Credora ou devedora? Credora. Devedora. Credora, vamos. Credora. A receita de venda é credora. Por que ela é credora? Porque ela aumenta, vai aumentar. Lá na frente, ela vai aumentar o quê? O patrimônio líquido. O patrimônio líquido não é credor? Aumenta a riqueza líquida da empresa. E com o saldo credor, a gente aumenta fazendo o quê? Um crédito. Então, o valor de 12 mil, o valor recebido pela Receita. Certo? Olha só, 2 débitos somados são iguais ao quê? Ao crédito de receita aqui, no valor de 12. Nós podemos ter desequilíbrio aqui entre débitos e créditos? Não. Não, né? Eu não posso ter 12 mil credor aqui e não ter 12 mil devedor aqui. Tem que ter o mesmo valor. Beleza? Então, o primeiro lançamento é esse. A receita, sempre que ela existir, ela vai ser creditada. Por quê? Porque ela aumenta o patrimônio líquido. Mas ela vai aumentar só lá na frente, hein? Ela não aumenta agora, não. Agora ela fica só aqui no livro. Lá na frente, a gente vai apurar o resultado e depois um resultado, que pode ser um lucro ou um prejuízo, é que vai para o patrimônio líquido. Beleza? Tranquilo? Então, esse é o primeiro lançamento aqui. O segundo lançamento é justamente essa segunda parte aqui, ó. O custo da mercadoria está contabilizado por 5.300. Então, olha só, gente. O que é o custo da mercadoria? É por quanto a empresa comprou essa mercadoria. Certo? Quanto é que custou para ela? Custou 5.300. Quanto é que ela vendeu? Ela vendeu por 12. Né? Nossa, na verdade, não estou falando só de uma, né? São várias aqui. Então, o total de mercadoria que foi vendido por 12 custou para a empresa 5.300. Está claro isso para vocês? Sim. Beleza. Sim, professor. E essa mercadoria que custou 5.300, ela estava no estoque da empresa. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Sim, tá. E agora que ela vendeu, essa mercadoria sai do estoque. Certo? Sim. É. Aham, correto. Beleza. Nós sabemos que o estoque de mercadoria é uma conta do Ativo. Sim. ativo. Então, nós vamos ter movimentação aqui pela venda, né? E pela baixa desse custo aqui, ó, em 2 contas. A conta do estoque e a outra conta é a conta de custo da mercadoria vendida, tá? Vamos chamar de CMV.
abreviar aqui, custo da mercadoria vendida, certo? Esse custo de mercadoria vendida aqui é uma conta de resultado, tá? Ela é como se fosse uma despesa, é quanto que a empresa pagou pela mercadoria. Beleza? Então, ela se contrapõe à receita. A receita foi de 12, mas o custo dela foi de 5.300. Então, quanto que foi o lucro na venda aqui? 12 menos 5 12 e 3 menos. dá 6.700. 6.700. Foi o lucro. Então, nós vamos ter movimentação nessas duas contas aqui, ó. Tá? No estoque e no custo da mercadoria vendida. Então, beleza. Custo da mercadoria vendida é conta de resultado. É como se fosse uma Professor, despesa para a repete empresa. aí, por favor, a parte do lucro aí. 12 mil. 12 mil de receita. Pagou quanto pela mercadoria? Não foi 5.300? Sim. 12 mil menos 5.300 dá 6.700. Ah, sim. Aham. Esse foi o lucro Entendi. na venda aqui, né? Aham. Ok? Então, olha só. Ok. Nós temos aqui um custo da mercadoria vendida, é de 5.300, tá? Quando a gente falar de CMV, está falando disso aqui. Custo da mercadoria vendida, tá? Vou até botar aqui, ó. Vendida. Chamado CMV. Eu falei CMV, custo da mercadoria vendida. Quanto que a empresa pagou pela mercadoria. Certo? Custou 5.300. Coloquei aqui, ó. A conta de resultado é uma despesa. Nós vimos que as despesas, elas são devedoras por natureza. Todas as despesas serão sempre devedoras por natureza? Sempre. Tá? Então, a gente vai debitar o CMV aqui, o custo da mercadoria vendida, e creditar o estoque de mercadorias. Por quê? Não está saindo? Não está saindo ativo? Como é que a gente diminui ativo? Creditando ou debitando? Acreditando. Creditando. Então, quando a gente acredita o estoque de mercadorias, a gente está informando o seguinte, ó, saiu mercadorias do estoque no valor de 5.300, certo? E essas mercadorias que saíram é um custo para a empresa. Beleza? Por que ela só se transforma em custo na venda? Porque enquanto ela estava no estoque, é um bem que estava à disposição da empresa. Ela não era um custo ainda. Se você compra um carro, o carro está sob o seu poder, você pagou lá 10 mil no carro, e tem 10 mil na garagem, o carro está lá parado, qual o custo que você teve aí? Qual foi a despesa? Nenhuma. Você trocou dinheiro por um bem, por um veículo. Né? Você tirou 10 mil da conta e tem 10 mil na garagem. A mesma coisa é a mercadoria quando a empresa compra. Ela compra a mercadoria, ela paga 5.300, mas ela deixa no estoque. Então, está em poder dela. Então, até esse momento aí, não teve custo nenhum. Certo? Por quê? Porque essa mercadoria tem um valor para ela, o mesmo valor que ela pagou. No mínimo, né? No mínimo, o mesmo valor que ela pagou. No caso aqui, ela vendeu até no valor acima, que é o objetivo da empresa é esse, né? Comprar mais barato e vender mais caro. Certo? Quando sai do estoque, aí ela passa a ser um custo. Por quê? Porque ela não está mais em poder da empresa. Não está mais no estoque. Então, configura-se um custo no momento que essa mercadoria saiu do estoque. Por isso que a gente só registra o custo da mercadoria vendida como despesa no momento da venda, certo? E não no momento da compra, porque no momento da compra você ainda está com a mercadoria em mãos, então você não teve custo ainda. Na pior das hipóteses, você tem mercadorias no mesmo valor que você pagou. Tá claro isso para vocês? Tá. Sim, professor. Beleza. Professor, Oi. o estoque da mercadoria é 5.300 e o custo é o mesmo valor. Sempre vai ser o mesmo valor. Sempre. As mercadorias, elas entram no estoque pelo seu preço de custo. Tá? Então, a empresa compra lá, vai lá um fornecedor X, comprou lá, eu comprei 10 mil de mercadorias, pagou 10 mil pela mercadoria, entrou 10 mil de mercadoria no estoque, é o mesmo valor. Beleza? E sai pelo mesmo valor que pagou. Sai pelo mesmo valor. O lucro da mercadoria não entra em nenhum lançamento, não? Não, fora nessa calma. A gente vai apurar o lucro. Ó. A gente apurou a receita. Certo? Então, a gente vai registrar. Já registramos aqui no diário que a empresa teve uma receita. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ok? A gente apurou que ela teve um custo. Lá na frente, a gente vai juntar todas as receitas e todas as despesas do período para apurar se ela teve lucro ou prejuízo. Mas não aqui agora, nesse momento. Se você quiser apurar, não. Eu sei que eu tive um lucro aqui. O lucro foi de quanto? 6.700.
Mas, contabilmente, a gente não faz isso no momento da venda. Isso porque, na contabiliddade, o lucro ou prejuízo ele é apurado em períodos, até porque o fisco, né, a Receita Federal, ela faz obriga a empresa a fazer o quê? A retenção dos tributos em razão do seu resultado, de lucro ou prejuízo. E ela pede para que se faça isso por períodos, ela não pede para fazer todos os dias. Ninguém paga imposto todo dia sobre lucro, certo? Então, anualmente, trimestralmente, vai depender do tipo de empresa, do regime, enfim. São coisas de contabilidade um pouco mais à frente que vocês ainda vão ver, mas o que eu quero que vocês saibam agora é o seguinte, que a gente vai apurar esse resultado ainda, tá? O lucro ou o prejuízo. Não no momento da venda, mas um pouco à frente. Ainda nesse exercício aqui, a gente vai fazer essa apuração. Tá claro? Sim. Beleza. Vamos continuar aqui. Então, esse lançamento aqui foi o primeiro lançamento, tá? Eu vou passar aqui, ó. Nós temos que jogar no razonete também. Todos esses saldos. Então, eu vou pegar aqui aquela outra folhazinha e vou puxar jogar para lá. Olha só, o caixa aqui, ó, a gente debitou assim, 3.600. Só que a gente viu que o caixa já tinha um saldo inicial, né? 82 mil, ok? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar esses saldos aqui, que nós temos iniciais, e vou jogar lá nos razonetes, tá? Todos eles. E aí, à medida que a gente for movimentando, a gente já vai considerando os saldos iniciais também. Então, vamos lá. Ó. Pegando aqui, livro razão, nós temos o caixa, certo? Nós vimos que o caixa tinha um saldo já inicial de 82 mil. Então, a gente vai jogar esse saldo aqui, ó. Muito bem. Então, tinha 82 mil aqui no caixa. Saldo devedor, não é isso? Caixa é ativo, natureza devedora. Então, joguei aqui, 82 mil. O que aconteceu agora nesse lançamento aqui que nós fizemos? Ó? Tem mais um débito de 3.600 no caixa, certo? A gente vai jogar aqui embaixo. 3.600. Vou jogar aqui no lançamento 1. Ok? Lançamento 1, foi o primeiro lançamento que a gente fez agora, 3.600. Já tinha 82 mil de saldo inicial. Alguma dúvida aqui nesse razonete? Não. Lembrando que o lado esquerdo é o lado... Não, senhor. Lembrando que o lado esquerdo é o lado devedor, hein? Então, esse lado de cá, ó, não esqueçam, é o lado devedor. O lado de cá, o lado direito do razonete é o lado credor. Né? Então, saldos devedores do lado esquerdo, saldos credores do lado direito, de cada razonete, de cada conta. Vamos para o segundo lançamento aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Segunda conta que foi movimentada, duplicados a receber. Certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó. Nós tínhamos um saldo. Vamos ver se tem saldo aqui. Não, acho que nem tem. Duplicado a receber aqui. Tem não. Não tinha nada ainda aqui. Então, esse é o primeiro saldo. Se tivesse um saldo inicial aqui, de duplicados a receber, nós teríamos que colocar lá também, né? Como não tem, a gente vai pegar esse valorzinho aqui, jogar a débito lá na conta de duplicados a receber, 1.400. Ok? Vamos pegar aqui. Vou ver. Receber. Professor, acho que já tem duplicado a receber. Ah, deixa eu ver. Só foi... 40 mil, acho. Não, aqui é duplicado a pagar. Ah, não, tem sim, 40 mil. Tinha mesmo. É, verdade. Então, temos que jogar esses 40 mil aqui. Obrigado aí. Se eu passar a batida alguma coisa aqui, vocês me chamam a atenção aí. Às vezes também, olha, não vejo as coisas.
Tinha um saldo inicial realmente, 40 mil, vai jogar mais quanto? Quem que lançou agora? 8.400, né? Então, 8.400 aqui. Beleza? Esse foi o nosso lançamento no Razonete aqui em relação a duplicar para receber. Depois nós temos aqui, ó, receita de vendas, um crédito no valor de 12 mil. Certo? Nós temos aqui uma receita de vendas também, né? No valor de 36, já com saldo inicial. Então, a gente vai jogar esse saldo inicial lá e somar depois mais 12 mil. Certo? Então, 36 mil de inicial, mais 12 mil depois. Vou puxar para cá. Receita de vendas. Tinha um saldo inicial de 36. Agora, mais 12, não é isso? Lançamento 1. Ok, galera? Aqui tá tranquilo? Livro Razão? Tá de boa. Boa? Tranquilo. Beleza. Eu só estou pegando o que está no diário e passando para o Razão, né? Beleza, vamos lá. Próximo lançamento aqui. Jogamos os três aqui. Vamos passar para esse aqui agora. Nós tivemos um débito no CMV de 5.300, custo da mercadoria vendida. Aqui nós não temos custo da mercadoria vendida. Certeza isso aqui agora que eu não tenho aqui, que eu não lembro de ter visto, então não tem mesmo. Então, a gente vai jogar esse CMV lá, o saldo inicial dele vai ser o valor agora aqui. CMV. E o saldo inicial de 5.300. Lançamento 1. Estou colocando sempre esse umzinho aqui em relação ao lançamento. O lançamento 2 de botar o 2. Por quê? Porque fica mais fácil o controle para a gente. Caso a gente cometa algum erro aqui, né, depois que a gente procurar o erro, é mais fácil. Eu vou lembrar para saber que esse 5.300 é do lançamento 1, esse 12 mil é do lançamento 1, né? Então fica mais fácil fazer a verificação em caso de erro, tá? Então, debitei aqui, ó, CMV 5.300, foi o que nós fizemos aqui. Debitamos CMV 5.300. E aqui, agora, tivemos um crédito em estoque de mercadorias, no valor de 5.300. Crédito em estoque. Só que a gente tinha um estoque aqui já, né, gente? Ó, estoque de mercadorias aqui é 80 mil. Então, a gente vai jogar esse 80 mil inicial. Esse 80 mil aqui é devedor, né, por natureza. Beleza? E depois a gente vai jogar o crédito no estoque. Mercadoria. O inicial era 80 mil. Isso, inicial. E, posteriormente, feito o quê? Feito um crédito no valor de 5.300 pela venda, né? Aqui, do lado direito. Saldo inicial, lado esquerdo, devedor, saldo da saída da mercadoria, lado direito, lado credor. Tranquilo aí? Professor, esse 36 mil da receita de vendas é do outro lançamento que já tinha? É o saldo inicial. Esse aqui, ó. Nós tínhamos um saldo aqui, ó, tá vendo? Inicial. A gente jogou até no balanceio de verificação. Tá em azulzinho aqui, ó. Então, isso aqui já vinha, a empresa já vinha operando, né? Então, ela já tinha oferido essa receita, já estava registrado no sistema contábil, já estava lá na conta de receita de vendas no valor de 36 mil. Então, e esses 36 mil aqui são de vendas anteriores a essa data de 1/10 aqui. Tá? Que já tinham sido contabilizadas. Então, vendas que já tinham sido contabilizadas anteriormente. Tá claro? Sim. Beleza. Então, gente,
Esse lançamento aqui, ele é importantíssimo, tá? É um lançamento de venda com lucro. Sempre que ele acontecer, sempre que tiver venda de mercadorias com lucro, é o que mais ocorre, vai lembrar sempre o quê? Que nós temos que fazer 2 lançamentos. Nós temos, ó, esse aqui é um lançamento. E esse aqui é outro lançamento. Tá? São 2 lançamentos que são feitos para a venda de mercadorias com lucro. Beleza? Então, a gente sempre faz isso aqui quando a gente tiver essa situação. Sempre lembrar que vai ter que fazer 2 lançamentos. Um para registrar a receita, um para registrar o custo da mercadoria. Tá claro isso para vocês? Sim. Sim, senhor. Beleza. Então, esse lançamento aqui é importante, tá? A gente vai trabalhar mais vezes ele durante esse bimestre. Muito bem, eu vou dar uma paradinha aqui, que a gente já está quase no intervalo. Esse exercício aqui, provavelmente não, certeza, a gente vai terminar ele só na aula que vem. Por quê? Porque eu quero fazer com muita tranquilidade para que vocês não fiquem com dúvidas, né, na explicação. E aí, depois, eu vou passar outro exercício para vocês tentarem fazer, e aí a gente corrige, mais um, até vocês terem segurança necessária aí na contabilização, tá? Então, deixa eu só salvar isso aqui, e vamos dar uma paradinha aqui para fazer a nossa chamadinha. Professor, Oi. provavelmente a próxima avaliação vai ser mais prática, né? Do que teórica? A nossa... Ó, é o seguinte, a gente vai ter as duas coisas, na verdade. A gente vai ter a prática e vai ter a teoria. Por quê? Porque ainda existem algumas teorias para serem vistas, tá? E eu vou lançando para vocês ao longo do bimestre. Então, assim, a prova ela não vai fugir muito ao que nós tivemos aí no primeiro bimestre, não, em termos de estilos de prova, tá? Deve ter ali algumas questões práticas e combinadas com algumas questões teóricas. O que deve acontecer é que deve ter mais prática do que teórica, né? Nessa nós tivemos mais teórica do que prática, e na próxima a gente vai ter mais prática que teórica, mas nós vamos ter teórica também, nesse segundo bimestre. Outra coisa também que temos que lembrar é o seguinte, que nós não temos ponto de exercício mais nesse bimestre. Os 2 pontos é o trabalho de conclusão da disciplina, que já está postado no Moodle para vocês, que é para fazer um artigozinho sobre acho que é isso, né? Um artigo mesmo. Um artigo, depois você olha lá, acho que é isso mesmo. E aí vocês vão entregar junto, no dia da prova, vocês vão enviar esse artigo para mim. Tá claro? Tá. Professor, eu vou saindo aqui que eu vou dar janta para o neném na hora do intervalo. Aí você me dá presença, tá, Solange? Não, eu vou deixar fazer a chamada aqui quando a gente voltar. Já está quase no intervalo de 5 minutos. Tá. Aí vamos dar um intervalozinho aqui de 15, né? Que tá, no relógio aqui está 20h50. Às 21h05 a gente volta e eu faço a chamada. Beleza? Então tá. Então daqui a 15 minutos a gente retorna aí.